Olá pessoal, e hoje especificamente nós teremos dois vídeos. Nós fizemos o primeiro já, que é a nossa Lectio Divina, nosso devocional, com base na primeira leitura de hoje, que vem lá do livro do profeta Isaías. E nós vamos falar sobre a festa de hoje, o que se é celebrado hoje, que é a Natividade de São João Batista. Aí você vai dizer, nossa, mas eu sempre comemorei no dia 24, dia de São João. Então eu estava errado? Não, é dia 24 realmente. Mas por que então está sendo celebrado hoje? Porque amanhã nós vamos celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus. Então a liturgia foi antecipada para hoje, a Natividade de São João Batista. E quem é São João Batista? São João Batista, a maioria dos católicos provavelmente já ouviu falar, quando ele é apresentado juntamente lá no livro, lá nos evangelhos, quando nos é falado sobre a anunciação, que o anjo apareceu a Maria e anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Ele também revela a ela que a sua prima Isabel, que já estava em idade avançada, que não humanamente falando, biologicamente falando, não teria mais filho, já era desacreditado, também estava grávida, e grávida de João Batista. E Zacarias recebeu a visita do anjo, ele ouviu a voz, que lhe foi anunciada, e durante a gestação de Isabel, ele ficou com a língua presa. Ele falava normalmente, mas ele ficou com a língua presa e ele não pôde falar durante toda a gestação. E quando o bebê nasceu, no 8º dia, que foi levado para poder fazer a circuncisão, era muito comum na época que se desse o nome aos filhos seguindo a linhagem do pai. Então os parentes disseram, ele vai se chamar Zacarias, porque o pai dele se chamava Zacarias. E Isabel disse, não, ele se chamará João. E aí os parentes ficaram perguntando, nossa, mas por que ele vai chamar João? A gente não tem um parente na família que se chama João. O pai dele se chama Zacarias e os antepassados não tem nenhum João. Por que ele vai chamar João? Como assim? A gente precisa entender que é mesmo movida pelo Espírito Santo, porque Isabel precisou de muita ousadia e muita coragem para poder levantar a voz e dizer, não, ele não vai ter o nome da linhagem do pai, ele não vai se chamar Zacarias, ele vai se chamar João, porque a mulher, ela era naquele tempo, ela não tinha vez, ela não tinha voz, então Isabel precisou de muita coragem para poder dizer isso e principalmente para contradizer outra vez uma tradição da época, que era dar o nome ao filho pela linhagem do pai e recusar que ele se chamasse Zacarias. Mas nesse momento, Zacarias, que se encontrava com a língua presa e passou durante a gestação de Isabel ali sem poder falar, a língua dele se soltou e ele afirmou aquilo que Isabel tinha dito, que o nome da criança seria João. E João Batista, ele foi justamente aquele que anunciou a vinda do Messias, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo do Salvador. E a palavra fala que ele anunciou no deserto, que ele anunciou em todos os lugares sobre a vinda do Messias, aquele de quem ele não era digno sequer de desamarrar as sandálias, mas que ele aplainava os caminhos para o Senhor. E João Batista foi quem batizou Jesus, que naquele momento viu-se, quando ele batizava com água, viu-se descer como que uma pomba do céu e dizendo, este é o meu filho amado, meu eleito, no qual eu coloco toda a minha predileção. Meus irmãos, assim como nós fizemos a Lectio Divina de hoje, lá do livro do profeta Isaías, a gente fala assim, nossa, então o Antigo Testamento é antes de Jesus, é a história do povo de Deus, é tudo diferente, não tem nada a ver com o Novo Testamento. É antes da vinda de Jesus? Sim. Mas muitos dos acontecimentos que vieram no Novo Testamento, eles já estão anunciados, pré-anunciados lá no Antigo Testamento. Já se falava da criança que foi escolhida desde o ventre da mãe. Já se falava da virgem que daria a luz ao Salvador. Já se falava da linhagem que o Salvador viria da linhagem de Davi. Então tudo isso já foi anunciado com antecedência. A palavra de Deus, ela é extremamente coerente. Se você ler do princípio ao fim,
você vai compreender as maravilhas e todas as anunciações que estão nessa carta de amor de Deus para com seus filhos, com seus amados filhos, que sou eu, que é você. E João Batista, ele veio ao mundo justamente com essa missão, de anunciar a vinda do Messias, de anunciar no deserto. E aí você pode se perguntar assim, mas no deserto é anunciar em todos os lugares, onde existem pessoas que creem, onde existem pessoas que não creem, e a gente não está ali para poder julgar. João Batista não estava ali para falar, eu vou anunciar para aquele que vai acreditar no que eu estou anunciando, para aquele que vai acreditar na vinda do Messias, que as minhas palavras, que aquilo que eu trago de anúncio da Boa Nova vai encher o coração de esperança. Não, ele anunciou no deserto, ele anunciou para todo mundo, sem exceção, porque a nossa missão é anunciar. Não é julgar quem deve ouvir ou não, quem merece ouvir ou não, é anunciar o Senhor até os confins da terra. Assim como João Batista foi escolhido e dentre filhos de mulher, ele é o maior dos homens nascidos de mulher, a própria palavra diz, né? Porque Jesus nasceu de Maria, mas ele é o próprio Deus. E entre os nascidos de mulher, João Batista é o grande homem. Inclusive, dentro da liturgia, João Batista a gente celebra em 2 ocasiões. Dia 24, a gente celebra a Natividade, o nascimento de João Batista. João Batista tem 6 meses de diferença do nascimento de Jesus. Jesus nasceu lá em dezembro, né? A liturgia traz pra gente o nascimento do Natal em dezembro. E João Batista, ele nasce no mês de junho. 6 meses de diferença. E também celebramos o seu martírio no dia 29 de agosto, que foi quando foi pedido a cabeça de João Batista, que estava preso, né? E Herodes ali, para poder satisfazer o pedido da sua enteada, foi pedido a cabeça de João Batista por sua mãe. E ele faz isso. Que eu e você, no dia de hoje, né? E na liturgia de hoje, no dia de amanhã, que a gente possa aprender diariamente com João Batista a anunciarmos a sua missão, o seu propósito, assim como a gente falou lá na Lectio Divina, é anunciar. O Senhor te conhecia muito antes do seu nascimento, porque você é fruto do coração de Deus. Ele sabe das minhas e das suas limitações, ele sabe de tudo aquilo que a gente é incapaz, de tudo aquilo que muitas vezes a gente recuaria, mas Deus acredita em nós. E Ele te deu uma missão: anunciar a boa nova, proclamar o reino de Deus até os confins da terra. Eu não posso chegar no fim do mundo, como é que eu vou fazer isso? Realmente, a gente não pode anunciar até o fim do mundo, mas a gente pode anunciar para todas as pessoas que passarem pela nossa vida. E, na maioria das vezes, não será com palavras, será com o nosso testemunho. Foi isso que João Batista fez, desde o seu nascimento até o seu martírio. Anunciar o Messias. Anunciou com palavras e concluiu com a própria vida, porque ele não se recusou a dizer a verdade, porque ele é profeta. E é isso que eu e você somos chamados a fazer. E o profeta é aquele que denuncia. E mesmo mediante ao perigo, mediante a coerção, ele não volta atrás. Ele permanece falando a verdade. Que é exemplo de São João Batista, eu e você possamos fazer a mesma coisa. No dia de hoje, então, peçamos: São João Batista, intercedei por nós.